Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Hoje a gente vai se deter nesse versículo. Vamos ter outros, mas esse em especial. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só até aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, rogamos, Pai, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de nossas falhas e fala ao nosso coração, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, que possamos ouvir e enxergar, Pai, a mensagem que Tu tem para cada um de nós. Que o Teu Espírito atue em nossos corações, que o Senhor neste momento venha tirar qualquer distração, que venha nos privar de prestar atenção à Tua palavra, que venha nos privar de dar a Ti o culto que o Senhor merece, o culto que o Senhor exige, Pai. Que nada nesse momento possa ser mais importante do que a Tua palavra, vindo em encontro dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos na nossa última mensagem sobre a reforma. E para finalizar, nós vamos falar sobre a famosa perseverança dos santos, ou a preservação dos santos. E antes de iniciar tratando sobre o texto em si, eu queria contar uma breve história. O ano 1912, o mundo maravilhado com um triunfo da engenharia humana. Não sei se todos os irmãos conhecem, se as irmãs conhecem, mas existia uma empresa chamada White Star Line, que era uma empresa que construía navios. E naquele ano, essa empresa acabara de construir o segundo de 3 grandes irmãos, muito conhecido dos irmãos. O nome desse navio era o RMS Titanic. Ele foi promovido a uma confiança de um navio quase que inafundável. Era um símbolo do que o homem conseguia realizar, do que o homem pôde fazer, de toda a ciência moderna na construção de uma embarcação a vapor, e era o navio mais luxuoso da sua época. E o segundo mais luxuoso, que perdia apenas para ele, por acaso, era o seu irmão mais velho da mesma empresa. E ele, como um símbolo do que o homem poderia fazer, uma fortaleza de aço contra o poder do oceano, ganhou, como eu disse, por alguns jornais, a alcunha de inafundável. E essa é a imagem perfeita da confiança de que muitos nós temos nas nossas próprias forças, no nosso próprio esforço, na nossa capacidade de agradar a Deus. Nós cremos, por vezes, que tudo isso é suficiente. Nós tentamos construir o nosso próprio navio inafundável, feito não de aço, mas de méritos. Feito não de rebites, mas de regras cumpridas. E nós acreditamos que assim nós nos fazemos fortes o suficiente para chegar no final da nossa viagem. Mas todos nós sabemos o final dessa história. Na noite fria de 12 de abril, para o dia 13, o navio encontrou um iceberg. A confiança do homem naquela máquina colidiu de frente com um bloco de gelo chamado realidade. E aquele bloco de gelo não precisou se mexer, não precisou sair do lugar para afundar aquele navio tão seguro e tão luxuoso que o mundo estava maravilhado. Então o inafundável afundou. E em poucas horas, a maior obra da engenharia humana até aquele momento, pelo menos no que se trata a respeito de navios, estava no fundo do oceano, a 4 quilômetros da superfície. E é isso que acontece quando a nossa autoconfiança espiritual é o que nos motiva a caminhar na nossa caminhada com Deus.
a ser a força que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa relação com Deus. Cedo ou tarde, nós vamos colidir com algum iceberg. Seja um iceberg da nossa fraqueza, seja do nosso pecado, seja de uma perseguição, seja da nossa própria insuficiência, porque cedo ou tarde nós vamos perceber que nós não somos capazes de alguma coisa. E então nós não vamos conseguir suportar. E vamos perceber que estamos, na verdade, afundando nas nossas próprias forças. E aqui é o ponto central. O que muitos relatos insistem em dizer que é verdade, é que enquanto aquele navio afundava, havia uma orquestra de músicos. E quem assistiu o filme já sabe o que eu vou dizer. E essa orquestra tocava a música Mais Perto Quero Estar de Ti. Enquanto aquele navio afundava, diversos passageiros relataram. Aqueles músicos entregaram as suas vidas para acalmar os passageiros da única forma que eles podiam. Se eles não conseguiram encontrar esperança no navio, eles encontraram pelo menos conforto em Deus nos seus últimos momentos. Quando o melhor que o homem podia construir estava afundando, a única coisa que restou foi se agarrar à segurança daquele que realmente é inafundável, que é o Senhor. Muitos de nós vivemos a nossa vida cristã como se nós estivéssemos no Titanic, ansiosos, tentando consertar o casco furado, tentando de alguma forma subir em algum bote salva-vida, gritando desesperado para que alguém nos ouça, tentando fazer tudo o que nos é possível, mas tudo isso vai por água abaixo, cedo ou tarde. E a doutrina da perseverança dos santos, que é o último dos 5 cânones de Dort, que também é conhecido como os 5 pontos do calvinismo, ela é a boa notícia de hoje. Porque ela diz que você não está no Titanic e nem deve salvar o Titanic. Você, na verdade, está sendo sustentado por aquele que criou as mãos por trás de todas as coisas. As mãos por trás do Titanic e aquele que é a mão por trás daquele que criou o Titanic. A sua salvação não é um navio construído por você. A sua salvação não é um degrau, uma escada que você constrói. A salvação ela é construída por Deus, assegurada por Deus, conduzida por Deus e finalizada por Deus. Porque o justo, de fé em fé, viverá pela fé. É de fé em fé. Não é de fé em obras, não é de obras em fé, não é de fé em obras e fé, mas é de fé em fé. E Filipenses vai dizer isso. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Veja só, de volta ao nosso texto, Paulo começa o texto com uma expressão de estou certo de que. A base da vida cristã, a base do nosso relacionamento com Deus, não é um achismo, não é um penso, um eu acho, um veja bem, talvez, é um estou certo. Note que o apóstolo não vai dizer talvez, ele vai dizer estou certo. E eu fui atrás de algumas outras traduções, e as traduções disseram, primeiro a ARA, estou plenamente certo, a NVI vai dizer estou convencido, a NVT tenho certeza, a Bíblia Livre estou absolutamente certo, a BNVP eu tenho a certeza, e em todas essas versões que eu achei, Paulo está convicto, Paulo está certo, Paulo tem uma convicção, uma certeza, uma absoluta certeza de que ele está sendo conduzido e de que aquela igreja em Filipos está sendo conduzida por Deus. Paulo está querendo deixar claro que o fato é imutável e infalível. Que fato é esse? De que Deus, que começou a boa obra, é fiel para terminá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o foco está em quem começou. O foco não está nos filipenses. O foco não está em nós. O foco está naquele que é fiel, naquele em quem ele tem certeza que começou a boa obra. A obra não foi iniciada por você, não foi você que, de repente, olhou para Deus e falou,
olha só, é verdade, Deus existe, eu preciso dele. Não foi você que por si só chegou à conclusão de que você precisa se render a Cristo. Não foi você que por si só se entregou aos pés de Cristo. Vamos ser sinceros. Quem aqui não teve aquela fase da vida em que achava que essa coisa de Jesus, isso aí é ou para quando eu for muito velho, ou para quem acredita de verdade? Se Jesus não tivesse vindo abrir os nossos olhos, rasgado o nosso coração, destroçado as nossas certezas e as nossas convicções, nós estaríamos até hoje dizendo, Jesus não é tudo isso. Ele pode até ser, eu posso até ter uma vaga ideia do Deus Jesus Cristo, mas eu não vou entregar minha vida para Ele. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais planos, eu tenho mais coisas, eu tenho sonhos. A vida é muito curta para eu ficar me entregando todo a uma ideia, a uma religião, como alguns dizem. Foi preciso Deus lançar por terra toda essa nossa certeza. Foi preciso Deus rasgar esse coração de pedra e mostrar através da sua palavra que nós precisamos de Cristo. E foi esse Deus que nos mostrou que nós precisamos de Cristo, que despertou em nós o desejo pelo Salvador. E esse que iniciou a boa obra em nós, é Ele que vai completá-la até o final. Então a nossa salvação não foi uma conquista, não foi uma cooperação, não foi uma via de mão dupla, não foi um ato onde eu ajudo Deus a me salvar, como se Deus não tivesse poder o suficiente, como se Deus não fosse capaz o suficiente, como se Ele precisasse da minha ajuda. Eu às vezes não consigo me ajudar, que dirá ajudar Deus? Não. Deus começou e exclusivamente Deus efetuou e iniciou a boa obra em nossas vidas. Foi Ele quem retirou a venda dos nossos olhos, foi Ele que tirou os tampões dos nossos ouvidos e foi Ele quem nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Foi o braço forte do Senhor que nos moveu de lá. Porque se Cristo não vier até nós, nós não vamos até Ele. O texto que nós lemos de João mais cedo, se os irmãos continuarem a ler e pegarem para ler também alguns capítulos anteriores, os irmãos vão ver que Cristo está o tempo todo falando sobre isso. Aquele que o Pai me dá é esse que vem a mim. E esse de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é outro texto que nós poderíamos usar. Jesus disse que de maneira nenhuma lançaria fora aquele que vem até Ele. Deus não é um arquiteto que abandona projeto no meio. Deus não é como nenhum de nós, que começamos projetos empolgados, felizes, né, focados, e de repente, depois de um tempo, a bateria parece que acaba, cai aquele desânimo, aquele plano que eu disse, esse ano eu vou na academia 4, 5 vezes por semana e não vou falhar. Aí chega, dá 3 meses, você está indo 1, 2 vezes, se está indo ainda. Não, esse ano eu vou estudar tal coisa, porque é meu sonho aprender isso, sempre quis aprender isso. Chega 1, 2 semanas depois, a não ser que você tenha pagado a faculdade, aí quando a gente paga, a gente vai, né? Você já abandonou. Deus não é assim, irmãos. Porque Deus não muda. Porque Deus é estável no seu agir. Deus é perene. Deus é constante. Deus não é esse sobe e desce emocional que nós temos. Então, quando Deus escolheu nos chamar, Ele se moveu do seu trono. Ele se moveu em direção de nós, para mudar a nossa condição. Não foi porque Ele estava entediado que Ele falou, eu acho que eu vou chamar o Gerson, botar ele para cuidar de uma igrejinha lá, para ver como é que ele se sai. Não foi isso que aconteceu. Deus escolheu cada um de nós porque Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele não podia deixar com que a gente continuasse na mesma vida. Ele não podia olhar para mim e para você e dizer, tudo bem, ele continuar se perdendo. Tudo bem ele continuar nesse caminho de perdição, sem perceber para onde ele está indo. E é porque Deus, pessoalmente, veio até nós, chegou até nós, abriu os nossos olhos, começou a boa obra. É porque a obra é dele que Paulo vai dizer, estou certo. Porque se é Deus que está no negócio, quem é que pode ir contra Deus? Se é Deus que está no comando, quem é que vai frustrar os planos do Senhor? Quem é que pode frustrar a mão do Senhor?
Ninguém. Então Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Ele não apenas te convida para essa boa obra, ele inicia a boa obra, mas ele há de completar, ele irá completar. Ele vai ir até o fim. A iniciativa dele vai ser completa nas nossas vidas. Por quê? Porque a responsabilidade de terminar essa obra que começou não é minha, não é sua, é de Deus. Imagine, pois, Deus começar uma obra e abandonar ela na metade. Se eu não me engano, em uma das orações de Moisés, pelo povo no deserto, Deus queria destruir o povo. E Moisés vira para Deus e fala: o que dirão os outros povos quando disserem que o Senhor os tirou do Egito apenas para destruí-los no deserto? E Deus poupou o povo. Não porque Moisés convenceu a Deus, mas porque era verdade. Porque Deus planejou tirar aquele povo do Egito, e o Deus que tirou o povo do Egito disse que eles iriam para Canaã, e Deus prometeu isso a Abraão, e Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. A primeira geração não entrou, mas o povo entrou. Porque Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel à sua palavra. Não existe em Deus a possibilidade dele prometer algo em sua palavra e ele não cumprir. Por isso que nós temos que tomar cuidado, inclusive, com o que nós dizemos que Deus promete. Que Deus promete isso ou Deus promete aquilo. Deus nos promete o que está na sua palavra. Qual foi uma das últimas coisas que Cristo disse aos seus discípulos? Quem lembra? Estarei convosco até o fim dos tempos. Isso é uma promessa. Isso é uma certeza. E Jesus não volta atrás das suas promessas. Ele não voltou atrás com Abraão. Ele não voltou atrás com Isaac, com Jacó, com Davi. Davi pecou contra o Senhor, mas ele disse que o cetro jamais se afastaria da casa de Davi. E Cristo é o Rei eterno, que nasceu na casa de Davi. Deus cumpriu a sua promessa a Davi. E ele cumprirá a sua promessa a nós. Mas aí você pode se perguntar, mas e se a vida, né? Porque a vida real, ela não é simples assim. Ela não é tão bonita como a gente pinta. Ela não é tão 880, preto no branco. Mas e as minhas lutas? E o diabo? O meu próprio pecado? Sabe, pastor Gerson, você não sabe como é minha vida. Você não sabe as lutas que eu enfrento. Acho que o senhor deve ouvir muito isso. Ou já deve ter ouvido muito isso. O senhor não sabe o que eu sofro. Essa certeza que o senhor está falando é muito fácil falar daí. Paulo, tendo feito a promessa aos filipenses, promessa essa que nós não temos a autorização de duvidar, porque duvidar da promessa que está na Escritura é duvidar do próprio Deus, e isso é pecado. O mesmo Paulo também nos dá a defesa quanto a essas dúvidas que podem surgir. E adivinha onde está essa defesa? Vamos lá. Romanos. Achou que a gente ia fugir de Romanos, né? Romanos 8. Veja o versículo 31 de Romanos 8. E que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Paulo inicia várias perguntas retóricas aqui. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá vir contra nós? Quem conseguirá bater de frente com Deus para frustrar os seus planos? E ele vai dizer no verso 32, aquele que não poupou o seu filho, não nos dará com ele todas as coisas? Paulo está dizendo que a obra não vai falhar, porque Deus já fez tudo. Se os irmãos se lembrarem, nós já lemos esse texto. Deus já fez o mais difícil. Deus já deu o melhor, que era o seu filho. Ele já fez tudo o que deveria ser feito, que foi ter morrido naquela cruz.
tudo que ele deveria ter feito, tudo que deveria ter sido pago, Deus pagou. Você acha mesmo que Deus economizaria depois de ter dado tudo? Você acha mesmo que Deus entregaria o seu filho para morrer na cruz, para parar no meio do caminho? Você acha que Jesus teria sofrido o que sofreu para que as pessoas por quem ele morreu se perdessem? Como nós poderíamos dizer que o sacrifício de Cristo é suficiente se o sacrifício dele não é capaz de sustentar até o fim todas as pessoas por quem ele morreu? Depois Paulo vai dizer, dos versículos 33 a 34, quem vai tentar acusação contra os eleitos? Quem é que nos condenará? Paulo está dizendo, talvez a minha consciência, talvez a sua consciência possa pesar em algum momento. Talvez as lutas possam pesar. Talvez aquele pecado seu possa vir de encontro e falar, realmente, você não vai conseguir não. Você peca demais. Você é ruim demais. Você falha demais. E aí Paulo nos lembra, mas quem vai acusar os eleitos de Deus? Quem é capaz de condenar os eleitos de Deus? A obra não pode falhar por causa da culpa. Porque a morte do Deus vivo foi justamente para acabar com o pecado e a culpa do pecado que cai sobre nós. O diabo ainda é o acusador, mas esse diabo que é acusador, ele já foi plenamente vencido na cruz. Aquela promessa que foi feita lá em Gênesis, de que a serpente machucaria ou morderia ou arranharia o calcanhar do descendente da mulher, mas esse descendente, ele pisaria essa cabeça dessa serpente, lá na cruz essa promessa foi completa. Jesus pisou a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus venceu a serpente. Na cruz, Jesus destronou as potestades. Paulo vai dizer, não lembro agora se em Colossenses ou em Tessalonicenses, que na cruz, Jesus expôs à vergonha o diabo e o derrotou definitivamente. Por isso, não há culpa, não há mente pesada, não há consciência pesada que possa ser capaz de nos condenar diante de Deus, se o próprio Deus iniciou essa boa obra nas nossas vidas. Porque Deus, que é o juiz, é Ele quem nos justifica. Sendo Cristo o advogado, é Ele que está intercedendo por nós, apelando em nosso favor diante de Deus. Dito tudo isso, Paulo então pergunta, se não há quem nos condena, se não há quem possa nos acusar, se não há quem possa ser contra nós, porque Deus é por nós, então quem poderá nos separar do amor de Deus? E esse para mim é o texto mais lindo de todo o Novo Testamento. Eu sei que é uma briga dura com os outros textos, mas esse para mim é o meu texto favorito. Quem poderá nos separar do amor de Deus, ou do amor de Cristo? E Paulo vai citar uma série de questões. Talvez você possa dizer, mas as minhas lutas são muitas, eu não consigo me entregar a Deus porque eu não tenho forças, porque tem muitas coisas que acontecem na minha vida. E Paulo vai dizer, será luta? Será tribulação? Mas a angústia que eu sinto me tira todas as forças de procurar a Deus. Eu sinto um vazio tão grande que eu não tenho força sequer para ir para a igreja. Paulo vai dizer, será angústia? Será perseguição? Mas eu passo necessidade, eu tenho que correr atrás do meu trabalho, eu tenho que correr atrás de dinheiro, eu tenho que correr atrás de meios de sustentar a minha vida e a minha família. Será a fome? Será alguma necessidade material? Serão os perigos? Serão a espada, a violência? Será a morte? A vida? Mas eu tenho um futuro pela frente. Eu tenho muitas coisas para viver. E ele diz, será o futuro? Será anjos e demônios? Alturas ou profundidades? Ele vira e diz, absolutamente nada nessa existência é capaz de nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Em todas essas coisas, Paulo vai dizer, versículo 37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E veja só que curioso.
Paulo não vai dizer somos vencedores. Ele poderia dizer, nós vencemos a morte. Somos vencedores. Mas ele vai dizer mais do que vencedores. O vencedor, ele, naturalmente, vence. Ele supera algum obstáculo. Ele supera algo que está o impedindo, algo que está parando, um adversário. O mais do que vencedor tira proveito até daqueles que lutam contra ele, até daquilo que luta contra ele. É por isso que nós somos mais do que vencedores, porque mesmo quando tudo está contrário a nós, quando tudo está nos forçando a nos afastar de Deus, ainda assim nós persistimos, ainda assim nós continuamos, ainda assim nós insistimos. Mesmo quando todas as coisas tentam nos tirar do caminho de Deus, mesmo quando tudo tenta colocar empecilhos para que nós passemos tempo com o Senhor, busquemos as coisas do Senhor, nós permanecemos porque somos fortes? Não, porque somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Não em nós, mas naquele que nos amou. Vencedor, como eu disse, é aquele que derrota o inimigo. Mais do que vencedor, é aquele que faz do inimigo um ajudador que, mesmo sem querer, vai te ajudar a seguir o seu caminho. Para concluir, voltando lá para o nosso texto de Filipenses, Paulo vai dizer então que aquele que iniciou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus inicia tem um destino, tem um propósito, é a perfeição. A obra de Deus não só tem um destino e tem um propósito, que é a perfeição, mas ela tem um prazo, o dia de Cristo. Por isso que Deus não trabalha com quase. Ele não te leva a 99% do caminho, 50% do caminho. Deus não vai te levar até as portas do paraíso e vai te dizer, vai lá filhão, agora é com você, bate aí e tenta entrar. Não. Deus vai atravessar com você todo o seu caminho. Veja no capítulo 2, que curioso. Versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Como eu sei que eu vou querer ir até o fim? Como eu sei que eu vou chegar até o fim? Porque a perseverança dos santos é sobre isso, sobre o cristão que persevera, sobre o fato de que Deus faz com que os seus escolhidos, com que a sua igreja, com que os salvos, com que aqueles que amam a Cristo cheguem no destino que lhes é proposto. Como eu sei que eu chegarei lá? Sabendo que não é sobre mim. Entendendo que a perseverança dos santos é sobre Deus, trabalhando em nós, para que nós até desejemos perseverar. Sabe aquele desejo de buscar a Deus? Aquele desejo de querer mais, de ir atrás? Esse desejo não nasce no nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a sua luta, o seu desejo por Deus, a sua própria fé, tudo isso não nasceu do seu coração, não surgiu de você. Foi Deus que te deu todas essas coisas. E é esse Deus que te dá a fé, que te dá a sua crença em Deus, a sua perseverança, o seu amor por Deus, é esse Deus que te segura para que você chegue até o final. Porque aquele que inicia a boa obra, ele é fiel, como nós cantamos aqui. Você pode confiar em Cristo. Você pode confiar que Ele não vai te deixar no meio do caminho. Você pode confiar que Ele vai até o final. Porque Ele, aquele que efetua a boa obra, é fiel para terminá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse que inicia a boa obra é quem efetua tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso, nas nossas vidas, que a gente possa primeiro mudar como nós lidamos com o nosso pecado. Quando nós pecarmos, se o nosso primeiro sentimento for o pânico, for o desânimo, eu afundei, eu não consegui de novo, eu sou fraco demais, será que eu perdi a minha salvação? Que o seu primeiro pensamento, quando você pecar, seja uma tristeza, porque você ofendeu o Espírito Santo, mas uma tristeza acompanhada de perdão, de arrependimento.
de entrega a Deus, de busca por ajuda. Porque essa falha, ela não anula a promessa do Senhor. Não há pecado que anule aquilo que Deus iniciou na vida dos seus salvos, da sua igreja. Nada, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Segunda coisa é que nós precisamos mudar como nós enfrentamos o sofrimento. Quando a dificuldade, a tribulação, perseguição, não importa qual tipo de dificuldade vier, não pense que é o fim. Não pense que Deus te abandonou, que você não vai aguentar. Talvez você não aguente se tentar ir com as suas forças. Quando a tribulação, as dificuldades vierem, olhe para ela. Veja essa onda gigante vindo em sua direção. Mas lembre-se que maior do que essa onda é o Deus que está com você para passar por essa dificuldade. Aquele que te segura vai ser sempre maior do que qualquer tempestade que você passar na sua vida. Terceiro, mude a sua motivação para as disciplinas espirituais. E aqui, leitura da Bíblia, oração, jejum, vinda à igreja, participação da comunidade dos santos. Será que você ora, lê a Bíblia com medo? Será que a sua relação com Deus é uma troca? Quando você precisa, quando você não está bem? Ou será que você busca Deus, sabendo que Ele está te direcionando para isso? Sabendo que é Deus que está te santificando, e você busca Deus porque você não quer outra coisa além de Deus. Qualquer coisa que vier além disso é lucro, é bondade, é graça. Porque o que você quer mesmo é o Senhor. Por isso, mude a sua motivação para lidar com Deus, para viver com Deus. Que não seja o medo, o desespero, mas que seja o amor por aquele que te sustenta e com você caminha até o final. E por último, mude a forma como você evangeliza ou discipula as outras pessoas. Será que você sente um peso enorme, como se a salvação do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, do seu filho, dos seus irmãos, dependesse da sua capacidade de convencer essas pessoas, da sua capacidade de saber explicar perfeitamente, de falar bonito, de ser versado teologicamente falando? Lembre-se que não é você que convence o pecador do seu pecado, é o Espírito Santo de Deus. Porque quem começou a boa obra foi Cristo, não fomos nós. Entenda que o seu papel é plantar, é regar, é falar de Deus, é deixar claro quem é esse Deus e onde você pode encontrar esse Deus. O resto é com Deus. Daí para frente, somente Deus pode fazer. Não há o que você faça que faça com que as outras pessoas sejam convencidas. Você pode falar o dia inteiro, a noite inteira, uma vida inteira. Se Deus não abrir os olhos da pessoa, ela vai ouvir, pode até achar legal, mas não vai fazer efeito nenhum. Então confie no Senhor. Recitando novamente o texto que lemos, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Gostaria de, junto com a igreja, cantar uma canção. Uma canção que nos faz pensar e refletir sobre descansar em Deus.